Boa tarde, glória a Deus, a paz seja com todos, em nome de Jesus. Nós vamos falar aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ó Espírito Santo, fala conosco. Nos revela a tua profundidade, dá-me discernimento e capacidade de falar aquilo que tu me manda. Então, hoje nós vamos falar sobre o homem. Ele foi feito perfeito. O homem, ele não foi feito em pecado. O homem não foi feito por causa do pecado. O homem não foi feito, ele não foi gerado, porque o primeiro ser humano que foi feito, que foi o primeiro ser humano, ele não foi gerado. Ele foi feito diretamente por Deus, com as mãos de Deus. E Deus, ao fazer o ser humano, ele o fez perfeito. O ser humano gozava de paz e não era pecador. E nem estava em pecado. Então, a natureza humana, ela em Adão, até antes dele desobedecer a Deus, Adão e Eva desobedecerem a Deus, e o pecado entrar neles, eles eram perfeitos. Deus fez o ser humano com esse intuito dele ser perfeito, dele ser sem pecado. Perfeito no sentido, não é perfeito que tem o mesmo patamar de Deus, não é isso. Mas perfeito porque tudo que Deus faz é perfeito. E o ser humano, Deus não ordenou que existisse. Deus mesmo fez com suas próprias mãos. E de toda a criação que Deus criou, a mais preciosa e a coroa da criação é o ser humano. E o ser humano, ele, desde quando o pecado entrou, desde quando o pecado veio à terra, porque o pecado, a origem do pecado foi em Lucifer, né? Ele que induziu Eva e Adão a pecarem. Eva, e através de Eva, ela levou Adão a pecar. Claro que isso aí tem uma série de fatores. Adão pecou também porque quis, mas dentro do contexto do engano que começou através de Eva. O diabo enganou. O diabo, ele não tinha corpo humano. O diabo não foi feito, Lúcifer não foi feito para governar o mundo, governar a terra. E ele, porque ele teve inveja de Deus, usurpou o lugar de Deus, ele quis ser mais do que Deus. E ali começou o primeiro pecado no mundo, porque Deus deu livre-arbítrio aos anjos. Os anjos são maiores do que nós em estrutura, em força, mas eles não têm um corpo humano. E tendo o corpo humano, eles não têm tudo que o ser humano tem e foi feito para ser. Ele não é igual. E ele tem um ciúme terrível do ser humano, porque ele queria ser sempre o centro, por Deus ter feito ele belo, sábio, e então ele se achava que ele era tão belo, tão sabedor de tantas coisas, que Deus o fez com tanta sabedoria, com tanta inteligência. Então ele foi pecando contra Deus, e ele pecou contra Deus, e o pecado se originou no diabo. Então ele tornou-se diabo, porque ele tornou-se inimigo por conta de que ele desobedeceu, por conta de que ele intentou no coração subir e ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus, porque ele se achava perfeito, e na realidade ele tinha uma consciência de como ele era belo, de quantos atributos, de quantas qualidades Deus colocou nele, mas isso não dava o direito a ele de ele querer ser igual a Deus, né? No sentido de estar no mesmo patamar de Deus.
Então ele sabia que ele já tinha pecado. E para ele já não tinha mais jeito, não tinha retorno, até porque o pecado dele, que não foi uma vez só, ele teve uma continuação de iniquidade. E isso, então ele fez o quê? Ele sabia que o ser humano era a imagem e semelhança de Deus. O ser humano era a criação, era a coroa da criação. Então, ele maldosamente, perversamente, ele foi, no tempo em que Adão e Eva estavam sendo testados por Deus, ele ali se aproveitou com toda a maldade que já tinha, perversidade, para querer destruir alguém que era mais precioso do que ele. Alguém que era a imagem e semelhança de Deus. Alguém que poderia ter Deus dentro dela. Alguém que tinha tantas outras vantagens que Deus fez. Então, ele enganou Eva ali, se utilizando daquela serpente, que era muito bela, que era muito astuta, que era um dos animais belos do campo, astuto e muito inteligente também. Então ele ali se aproveitou e foi ter acesso a Eva, para enganar Eva e para fazer Eva e Adão igual a ele, no sentido de que desobedientes, pecador, fazer com que Eva também e Adão pecasse, fossem destruídos e que através da desobediência viesse esse monte, todas as coisas que viria para aquele que desobedecesse. Deus é justo. E Deus, ao testar o ser humano, Deus deu toda a infraestrutura para ele não pecar. Mas Eva pecou. E ainda pecando, ainda com o mesmo engano, com o engano que estava nela, que a serpente enganou ela e ela foi seduzida pelo engano, porque o diabo ele é tão astuto que ele não foi falando como Deus falou, ou seja, não foi usando as mesmas palavras que Deus disse, mas ele foi perguntando para ela uma pergunta maliciosa, uma pergunta que levaria Eva a responder. Aí, para onde ele queria levá-la? Que era justamente para confundir a mente dela, usando a palavra de Deus de maneira deturpada, porque ele não começou falando, Deus disse que não comesse nem tocasse, porque no dia em que comesse, morreria. Ele começou perguntando, Deus disse que não comesse dos frutos das árvores. Então, Deus fez um homem perfeito. Então, o pecado, ele entrou no ser humano, na raça humana, e daí a raça humana começou, deu origem ao pecado na terra. Então, é chato falar de pecado, mas mais chato é viver sendo pecador. E o diabo, ele não tem mais responsabilidade no sentido de que ele era o ungido, o querubim ungido da guarda de Deus. Ele já não era mais aquele responsável por ali. Porque ele tinha aquela responsabilidade, tantas outras coisas que Deus o fez também. Mas ele, com atrevimento, com a liberdade que ele teve, ele foi se achando tão belo. Ele foi se orgulhando, se achando que ele era... Peraí, eu também sou belo, eu também sou isso, eu também sou aquilo, eu também posso, eu também sei, eu também isso, eu também aquilo. E ali ele quis ser imitador, imitar, ser semelhante a Deus. Então, daí o pecado, quando entrou na raça humana, todos pecamos. Então o que eu quero dizer com isso? É que Deus não fez o ser humano pecador. Não era plano de Deus que o ser humano pecasse. Mas o ser humano ali, através de Eva, não obedeceu a Deus. E foi dar ouvido à voz do inimigo, apesar de
que Deus conversava com Adão na viração do dia. Deus, não é que não conversava com Eva, mas a Bíblia diz que Deus conversava com Adão, no sentido, ele dava as orientações para Adão, porque Adão foi o primeiro cabeça, ele é o cabeça. E Eva estava ali sozinha e deu ouvido ao inimigo. Adão deveria estar por perto de Eva e não deixar Eva sozinha, enfrentando aquela situação ali, onde a serpente estava ali enganando ela. Assim também hoje, a mesma coisa acontece. O inimigo continua enganando os pecadores, continua enganando os seres humanos, dizendo que não tem pecado, dizendo que não é bem assim, dizendo que essa história de Bíblia, essa história de Deus, essa história de pecado, isso aí é conversa fiada, isso é conversa desse livro preto, é conversa desse povo que não tem o que fazer, que, por incrível que pareça, acham até que a maioria, que os cristãos são analfabetos, ignorantes, burros, e que isso não é verdade, isso é uma maneira de trazer como é que eu vou dizer, um julgamento maligno, trazer uma discriminação, trazer um desrespeito, é uma maneira de ferir, de agredir, por conta de que sabe que o cristão não é nada disso que ele diz que o cristão é. O cristão é o que Deus diz que ele é. E o Senhor Deus dá a plenitude de sabedoria, de inteligência para aqueles que são dele. Porque ele mesmo diz ali no Salmos 25, acho que 14 ou 15, onde diz que, verso 14 ou 15, que diz que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. A esses Deus fará saber os seus segredos. Portanto, Deus tem segredos maravilhosos, Deus tem... tudo Deus sabe, tudo Deus conhece, tudo Deus já viu, tudo Deus viu antes, vê durante, vê depois, que na realidade Deus não vê antes, durante e depois, Deus vê. E quando Deus vê, não está limitado ao tempo, Ele fez o tempo para nós. Ele fez o tempo por causa de nós. Nós é que fomos limitados ao tempo. Não Deus. Deus é eterno. E Ele vê, independente de ontem, de hoje e de amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, é bom que você saiba que Deus não fez o ser humano no pecado. O ser humano não foi gerado no pecado. O ser humano não foi feito por um ser, pelo Criador que era pecador. Pelo contrário, pelo ser que é o Senhor, Ele é Espírito, mas Ele é tão real, e tão verdadeiro, que tem uma confusão na humanidade, nos seres humanos, tão grande, que pelo fato dele não ver, ele foi ensinado desde a infância. A gente aprende sobre abstrato, o concreto, que o que a gente não vê não existe, não é real. E algumas coisas que a gente não vê, que são abstratas, que são verdade, e outras não, tipo Deus a gente não vê e ele não existe, não é verdade. O que é visível foi feito do invisível. Deus que não se deixa ser mostrado, porque Ele é Espírito, a gente não vai vê-lo nessa dimensão natural. A gente foi criado por Ele, Ele nos deu uma consciência plena de nós nos conhecermos como ser humano e conhecer e desejá-lo, conhecê-lo. Portanto, o espiritual, o que é espírito, o que não é visível, foi que é Deus, estou falando, me referindo à pessoa de Deus. Ele, com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a capacidade incrível que Ele tem, Ele fez todas essas coisas que nós vemos e, por incrível que pareça, Ele é maior do que todas as coisas que Ele fez, inclusive o homem, inclusive os anjos,
inclusive os demônios, porque tudo são feituras dele, tudo são criação dele. E ele, embora a gente não vendo de maneira natural como nós gostaríamos de ver, porque nós temos, Deus nos deu essa capacidade, essa inteligência de nós entendermos, de nós sabermos as coisas, de onde começa, onde termina, que a gente acha que Deus ia se deixar ser conhecido da maneira que o ser humano quer. O senhor nasceu, como foi que o senhor surgiu? De onde? Quem é o senhor? Começou de onde? Isso aí não é para o ser humano. Deus jamais iria dar esta ousadia ao ser humano. Ele deu a capacidade do ser humano pensar, criar e tudo, se conhecer as pessoas, conhecer coisas. Deu capacidade maravilhosa, mas isso, em Deuteronômio 30, 29 e 30, diz assim: as coisas encobertas são para Deus, e as coisas que ele deixou descobertas é para o ser humano. Ou seja, o ser humano vai, mesmo buscando, pesquisando, lutando, trabalhando, vai aprender e vai descobrir. Mas há coisas que são encobertas, que o próprio Deus limitou, vedou ao ser humano. Isso aí só ele, e ele só, o que ele quer revelar das coisas que ele encobriu, que ele ocultou, não é porque tinha nada de errado, não é porque ele não queria. Ele é Deus. E ele, como Deus, ele sabe o que quer, sabe como quer e sabe o que faz. Portanto, nós, em nome de Jesus, podemos ser uma nova criatura, refeitos, nascidos pelo Espírito Santo através do arrependimento do pecado, confessando a Jesus Cristo, entregando a vida a Ele e ficando firme com Ele até o fim, perseverando, se humilhando, porque a palavra humilhação é muito má usada e má interpretada para muitos mortais. Mas, segundo a palavra de Deus, é uma pessoa admitir quem ela é, até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir, e ela admitir que ela é limitada, que ela é mortal, e entender que Deus é eterno e imortal. Fique com esta palavra, se arrependa dos seus pecados e deseje ser essa criatura, essa nova criatura que está em Cristo Jesus, que ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É necessário vos nascer da água e do Espírito. Entregue a sua vida a Jesus, se arrependa, admita, procure se render, se humilhar àquele que é a potência do mundo, aquele que ele é a própria sabedoria, aquele que inventou tudo e todas as coisas. Se humilha a Jesus Cristo e ele te perdoará. Se verdadeiramente entregar sua vida e deixar, ele perdoará e operará através do Espírito Santo dele um novo nascimento. Amém? Se inscreva no meu canal, deixe seu like e compartilhe, tá bom? Olha, me ajude esse canal, se inscreva, fale com outras pessoas. Eu preciso da sua ajuda para que esse canal cresça, para que esse canal alcance o alvo que são as pessoas. E eu conto com você. Esse canal é para salvação, em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe.